Paz do Senhor, galera, amém? Eu sei que nós estamos alegres, né? Em estarmos aqui, é uma alegria nos reunirmos. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina de que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. O Vitor vai abrir o culto. O Senhor deu algum versículo a ele para ler. Mas eu queria que nós nesta hora pudéssemos aquietar um pouco as nossas conversas seculares. Queria convidar a você a desligar a carne nesta hora. Que quem tem filho cuide dos filhos, deixe a parede lá atrás, a parede está bem estabelecida pelas colunas, ela não vai cair, você não precisa segurá-la. Eu sei que você veio acompanhado, mas eu quero te dizer que agora é você e Deus. É você e Deus. Então dá uma respirada aí, puxa o ar, fecha seu olho. O Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui, eu sei que está. Eu posso sentir algo grande do Senhor aqui em nosso meio. Vai desligando agora a sua mente carnal, vai desligando a sua mente que quer dizer que você não deveria estar aqui. Aleluia, nós queremos, em nome de Jesus, desligar a sua razão. Há razões aqui dizendo que você não é digno de estar aqui. Há razões, há mentes racionais querendo falar a você: ei, eu sei o que você fez, não importa, o Senhor Jesus te escolheu no ventre da sua mãe e você veio, glória a Deus. Espírito Santo, nós desligamos todo fruto da carne, mas nós ligamos os frutos do Espírito, aleluia. Nesta hora nós oramos para que todos os pensamentos, eles venham ser levados cativos à obediência do Senhor. Aleluia, Espírito Santo, nesta hora nós declaramos um canal aberto com o Senhor. Abra as comportas dos céus neste lugar. Sim, derrame as tuas águas vivas que inunde o ser de cada homem, de cada mulher que adentrou nesta casa profética nesta noite. Louvado seja Deus, aleluia. Ei, eu quero te dizer, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Oh, Deus. Gabriel agora fez o mic drop agora aqui para mim. Então eu pego. Convido todo mundo a abrir então, para começarmos agora o culto, tá? Romanos 16, 25. Romanos 16, versículo 25. Amém? Amém? Acharam? Amém, amém. Bem, esses daqui são os últimos versículos desse livro maravilhoso. Começa assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé e entre todas as nações. Ao Deus único e sábio
seja dada a glória. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E a gente não está acabando o culto, nós estamos iniciando ele. Esse amém nós firmamos nessas esperanças do que Paulo está nos passando. A carta de Romanos, dando um contexto para vocês, tem 5 pontos essenciais. Esses 5 pontos, primeiro fala, logo lá no início, da nossa condenação, nossa incapacidade de sermos salvos. Apresenta a salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele satisfaz a justiça de Deus contra o pecado. Em outras palavras, Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te traz para a luz, te tira das trevas, te traz um renovo de vida. Ele fala sobre a santificação, terceiro ponto. Quarto ponto, restituição por meio da igreja. Você é restituído de uma conexão com o Senhor, de uma intimidade com Deus que antes estava cortada por causa do pecado. Mas a justificação de Jesus Cristo trouxe santidade em tua vida. E a partir dessa santidade você é trazido neste lugar e passa a aplicar esta fé que você recebe. Aplicando essa fé, servindo, cooperando e sendo presente e participando novamente da restituição de tudo aquilo que foi roubado do pecado em sua vida, de tudo aquilo que foi tirado de você por meio das suas transgressões. Jesus estava reunindo de novo o mundo com seu sangue, com seu amor. E aqui nessa doxologia, ele traz essa ideia totalmente farta para nós, que aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, ele confirmará a sua salvação, ele confirmará a sua fé, ele confirmará a sua satisfação em Deus. Pode parecer agora, nesse início, já um pouco complexo de você entrar aqui, mas por último ele diz que é por meio da nossa obediência pela fé, a obediência por fé, que as nações serão alcançadas, que você foi alcançado. Nós chegamos nesse ponto porque homens e mulheres antes cooperaram no Evangelho, trabalharam unicamente para a conversão do seu coração e da sua vida, mas para que Cristo e Deus seja glorificado. Isso demonstra que se as nações são resgatadas por Cristo, há uma unidade daquilo que nós buscamos. Há uma unidade da nossa presença hoje aqui nessa igreja. Há um propósito único de Cristo sendo glorificado, Deus sendo glorificado. A palavra dele será dita hoje. A palavra dele será proclamada hoje. E eu peço que você não tenha nenhum resguardo, nada que segure a palavra poderosa de Deus hoje, que vai confirmar a salvação da sua vida, que vai trazer a cooperação em nosso meio. E por falar em cooperação, hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Peço que os homens e as mulheres se unam em dupla. E por meio dessa cooperação, dessa fé que Cristo nos dá, por esse amor da salvação de Cristo Jesus, eu gostaria que vocês estivessem juntos, orando um pelo outro, pedindo um pela vida do outro, levantando realmente um clamor de amor pela vida que está ao seu lado.
Se vocês têm palavras proféticas, entreguem as palavras proféticas. Se vocês têm uma palavra de conhecimento, entregue a palavra de conhecimento para esse irmão do lado. Mas a verdade é que este teu irmão necessita da glória de Deus, necessita da presença de Deus. Senhor Jesus, ó Pai, Senhor Jesus, tem declarado, Pai amado, aquilo que estava escondido a todas as nações, a todos os povos, a todos aqueles que recebem de Ti, meu Pai, uma fé genuína e verdadeira, ó Pai. Te peço, Senhor Deus, derrame a Tua graça sobre este povo, que antes estava, Santo Deus, perdido, condenado, e nada era capaz de salvá-los, Santo Deus. Nada que eles desejassem, Pai amado, faria com que o Senhor fez na cruz. Só, meu Pai, o Teu sangue, somente o Teu sacrifício, ó Cristo Jesus, é capaz de nos trazer de volta a presença do Deus vivo, é capaz de nos trazer de volta a uma reconciliação com o Senhor, ó Deus Pai. E eu oro nesse exato momento por essa reconciliação, a todos que estão afastados do Teu amor, a todos que estão presentes neste lugar, a todos, Pai amado, que ouvirão, meu Pai amado, esta palavra, e que o Senhor resgate com poder e glória. Oh Senhor, o Senhor tem preparado tempos e tempos, Pai amado, e estamos esperando, Jesus, o momento onde o Senhor pisará na cabeça de Satanás. Oh meu Pai, estamos esperando o momento onde o Senhor, meu Pai, converterá as nações, e meu Pai, trará, meu Pai, a glória para as Tuas igrejas, para os Teus filhos, para os santos espalhados pelo mundo, e a glória do Senhor, meu Pai amado, fará grande morada em vários corações, Senhor. O Senhor, meu Pai, tem trazido eleição ao nosso meio do coração de muitos, conversão de muitos, Pai. Mas eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha confirmar, Pai amado, meu Pai, a salvação. Venha confirmar o Teu amor, venha confirmar a fé, venha confirmar, meu Pai, as boas obras na vida de meus irmãos. Em nome do Senhor, meu Deus. Porque aquilo, meu Pai, que estava, meu Pai, escondido nos tempos eternos, o Senhor fez questão de nos revelar por meio do Teu amor, ó Deus Pai. E queremos Te obedecer, meu Pai, em fé. Queremos, Santo Deus, trazer o Teu Evangelho a todas as nações, Senhor. Porque o Senhor é o Deus único e sábio, e a Ti pertence toda a glória, Pai amado. Que o nome de Cristo Jesus seja falado, que a palavra do Senhor, meu Pai, seja, meu Pai, inundando, meu Pai, os quatro cantos deste lugar. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor já realizou obras maravilhosas, faça de novo em nosso meio, Pai. Traga, meu Pai, este povo de volta, oh meu Pai, ao coração do Senhor, ó Deus. E pedimos, ó Pai, derrama, Jesus, a Tua glória, derrama a Tua presença, derrama, meu Pai, a Tua graça, derrama, Senhor Jesus, as Suas bênçãos, derrama sobre este povo, Pai amado, o que tanto tempo temos orado e pedido ao Senhor. Aviva cada coração em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória de nosso Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus. Oh Pai, tenho sentido em meu coração um momento de romper, um momento verdadeiro, um momento sem máscaras, um momento onde serão levantados, sim, altares, serão levantadas adorações genuínas no nosso meio. Oh meu Pai, um povo unido que adora, que clama, que canta, que está fazendo a Tua santa vontade, Senhor, sem mentiras,
sem fazer para méritos próprios, mas para a glória do seu nome, Jesus, para glorificar o nome de Deus. Assim, Pai amado, oramos, Santo Deus, entregando este culto ao Senhor. Amém, Senhor, amém, Senhor. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome
que é sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Hoje foi um dia onde eu fiquei muito quieto. Eu já sou bem quieto às vezes, mas hoje eu fiquei extremamente quieto. Eu sei que isso irrita minha esposa. Mas o dia inteiro eu fiquei pensando e refletindo como é difícil viver essa vida. Como é difícil ser cristão. Como tantas coisas poderiam ser mais fáceis. Como é difícil a gente ver os que estão firmados mesmo e que querem fazer a obra crescer, querem propagar o Evangelho, buscam. Mas ao mesmo tempo a nossa vida aqui é tão complicada. Fiquei o dia inteiro rasgado assim.
esperando alguma coisa acontecer, esperando o céu descer, não sei. É a promessa que não chega. É a promessa que quase chega, mas não vem. É o medo de abrir a conta do banco no celular, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. É o medo de estar fazendo isso aqui tudo só para ter alguma coisa depois. Mas no final, tudo vai embora quando Ele nos toca. E eu sinto do Senhor que Ele quer, nesse exato momento, tocar algumas pessoas. Estranho, é um culto, aqui é um culto muito estranho, eu não sei te explicar, meu irmão. Sempre. Desde a Libra. Sempre é uma coisa muito especial nos sábados à noite. Eu queria te chamar aqui na frente. Aqueles que acham a vida bem difícil. A gente não está aqui para reclamar não, meu irmão. A gente está aqui para rasgar o coração. É bem difícil, Senhor. Que por mais que eu tente, eu não consigo te abandonar. Por mais que meu coração queira, por mais que a gente acorde com disposição para ir ao outro lado, a gente não consegue. A gente continua. Tanta coisa bonita nos textos. Ah, o maná vai vir amanhã, mas é difícil esperar o maná. Ah, a promessa vem, mas é difícil esperar. O Espírito Santo está aqui. Isso não é para engrandecer a casa. Isso é uma realidade nesse exato momento. Deus, aqui está o teu povo. Os jovens da tua casa. Adultos que atenderam o chamado e vieram também. Nós rasgamos tudo agora. Admitimos que sem o Senhor nós não podemos prosseguir. A verdade é que é muito difícil, a gente tem as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, que insistem em bater a porta e a gente atende. Os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Mas eu peço, por favor, Espírito Santo, toca-nos nessa noite. Nós clamamos pelo impossível agora nesse lugar.
Teboria Halai Metrovisio Boko. Agora sim. Como corpo, nós clamamos pelo impossível agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, aquilo que aos nossos olhos não pode acontecer, nós trazemos à existência agora, em nome de Jesus. A nossa fé agora trabalha de uma forma que aquilo que está no futuro é trago para o presente nesse exato momento. Nós não estamos vendo, mas nós cremos e nós veremos o Senhor fazendo e a Tua glória sendo manifestada através do impossível em nossas vidas. A gente não está falando só de dinheiro, Senhor. A gente não está só falando de mais gente nessas cadeiras. A gente está mencionando as partes muito ruins que estão dentro de nós. O desespero que bate todos os dias. É isso que nós, Senhor, chamamos à existência agora. E nós pedimos, Pai, por favor, toca-nos nessa noite. A Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais. A Tua presença para nós, dessa casa, jovens dessa casa, vale mais, Senhor. Tem gente aqui que até troca, Senhor, um momento de felicidade, uma conquista, pela Tua presença. Eu sinto essa convicção agora no nosso meio. Isso é muito difícil nos dias de hoje, Pai. Mas nós clamamos, nós gritamos essa verdade, a Tua presença vale mais, Senhor. Que ecoe no nosso interior, no fundo do nosso coração, da nossa alma, haja esse grito, essa certeza de que Tua presença vale muito mais do que qualquer outra coisa, Senhor. A Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar Tua beleza. A Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar Tua
tua beleza. A tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma a contemplar tua beleza. Presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma a contemplar tua beleza. Presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma a contemplar tua beleza. Transforma
meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, te levo comigo, meu amado. E onde eu vou, te levo comigo, meu amado. Te levo comigo, eu te levo comigo, meu amado. Eu te levo comigo, te levo comigo, meu amado.
morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Não há ninguém que não te deseje, Jesus. Não há boca que confesse o seu santo nome, Jesus. Não há boca que não confesse o seu santo nome, Jesus. E como família e como corpo, participantes do corpo de Cristo, nós vamos continuar cantando isso sobre você, Jesus. És o mais amável, o mais desejável. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Tu és a nossa porção, Pai. Nos encontre satisfeitos em Ti, Jesus. Nos faça satisfeitos em Ti, Jesus. Como um selo posto em nossos corações, Jesus. Nos faça satisfeitos em Ti, Jesus. Nada temerei,
está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Cantamos juntos. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor. Seja profético nessa noite. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor. Fundo no nosso coração. Não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Tem que falar assim, vai com calma, né, Espírito Santo? Não, Espírito Santo já veio, já. Oh, vai com calma, querido. Se já tem algo planejado, o Espírito vem, muda, aleluia. Louvado seja Deus. É uma noite de nós conhecermos a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, hoje eu creio que nós estamos inseridos em uma geração, estamos inseridos em uma geração, mas também somos uma geração, não apenas a nossa, mas os que nos antecederam. Eu creio que há duas questões que são mal resolvidas entre a nossa geração e a geração dos que nos antecederam, os nossos pais, e também a nossa geração. Há duas coisas que nós temos tido uma má interpretação, ou um não entendimento, que é a respeito de quem nós somos, quem você é. Nós temos todo tipo de dúvida, o que devemos fazer, como devemos fazer, se devemos fazer, o que não ou que sim. E isso automaticamente vai desembocar na segunda questão, que é quem é Deus. Eu acho, irmãos, que nós temos tido uma dificuldade em entender quem é Deus nas nossas vidas. Quem é o Senhor? Será que nós de fato conhecemos a Deus? E se nós não entendemos quem é o Senhor, automaticamente você não vai entender quem é você. Sabe, nós não vamos ficar em um texto fixo hoje, vai ser difícil eu pedir para que você abra a sua palavra e fazermos como outras vezes. Não será muito bem assim, será um conjunto de textos que eu vou passando, até pela demanda do tempo, não dá para entrar em detalhes, mas, por exemplo,
para retratar o que eu estou querendo dizer a vocês. Em Atos 8, a partir do versículo 9, vai ser falado sobre Simão o mago. Veja, não é Simão Pedro, o apóstolo. Nós estamos falando de Simão o mago, em Atos 8, a partir do versículo 9. Vai dizer que Simão, este mago, deixava o povo de Samaria admirado. E esse povo de Samaria ficava admirado, porque vai dizer que este homem, ao poder de Deus, davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado, Simão o mago. Só que vai dizer que o próprio Simão, os discípulos, eles chegam na cidade de Samaria, eles encontram esse mago vê os discípulos, e vai dizer no verso 13 que o próprio Simão, o mago, abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. O texto continua e no verso 18 vai dizer que quando este mago, Simão o mago, viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder. Mas o que foi que agora sim o apóstolo Pedro respondeu a este mago? O apóstolo Pedro respondeu no verso 20 de Atos 8, ele disse: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Não existe porção nem parte para você neste ministério. Você imagina só, um homem que abraçou a fé, que foi batizado, que acompanhava Filipe de perto, e Pedro olhar ao Simão mago e falar a ele: não há parte para você neste ministério. É uma coisa muito louca de se imaginar. É como se, por exemplo, eu chegasse no Marcos, só como um exemplo, e falasse a ele: Marcos, aqui não tem lugar para você, sai fora. Veja, o que desperta a minha atenção é que esse mago que admirava as pessoas, vai dizer em Samaria, que elas ficavam impressionadas com as suas magias. Este homem foi batizado, este homem abraçou a fé, e a palavra abraçar significa realmente que ele acreditava em Deus, ele tinha uma fé cristã. Mas Pedro diz a ele: você não tem porção neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Meu Deus, isso mostra que você pode ser batizado, isso mostra que você pode frequentar aqui esta igreja ou qualquer outra igreja, isso mostra que você pode andar perto do seu pastor, do seu líder, do seu grupo, da sua equipe, mas ainda assim você não ter um coração reto diante de Deus. Você entende isso? Será que está claro como é possível aplicar essa realidade aos dias de hoje? Gente batizada, gente convertida que abraçou a fé, mas gente que não consegue ter um coração reto diante de Deus. E o que foi que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a ele? Ele disse: você não tem parte aqui neste ministério. E aquele Simão mago ainda disse: não, peraí, ele vai falar no verso 24: ore ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. E eles simplesmente, pasmem, eles ignoram este rapaz, eles não oram por ele. É como se alguém viesse pedindo a oração e eles simplesmente ignoram esse pedido de oração, entre aspas. Sabe, queridos, eu acho que isso retrata muito a geração que nós estamos. Eu quero tornar prático o entendimento disso. Eu acho que eu creio que nós estamos em uma geração que nos antecedeu, de convertidos, de batizados, que abraçaram a fé, mas que não estão com o coração reto em Deus. Fora isso, também somos uma geração de que muitos, não todos, não estou generalizando, mas de que muitos foram batizados, abraçaram a fé, mas ainda não conseguem ter um coração reto diante de Deus. E aí eu pergunto a você, porque eu creio que eu estou falando
há muitos líderes, homens e mulheres, ministros e ministras do Senhor. Talvez você fale, eu não sou um líder, eu não seguro o microfone, eu não prego, mas você é assim, todos nós aqui somos líderes. Há alguns aqui específicos que fazem reuniões com o seu grupo, que trazem alguns estudos ao ministério, que atuam em diferentes áreas, mas se você não realiza nenhuma dessas tarefas, ainda assim você é um líder. Mas eu pergunto a você, líder, eu pergunto a você, homem e mulher de Deus, eu pergunto a você que está tentando fazer com que a sua equipe, com que o seu ministério que você está responsável, gere frutos, eu te pergunto, como gerar fruto nessa geração? Porque nós queremos ver um resultado, você concorda comigo? Nós queremos ver um resultado no ministério, nós queremos ver um resultado, mas como nós vamos ver um resultado, por exemplo, de uma geração retratada como Simão o Mago em Atos capítulo de número 8? Eu pergunto a você, como nós vamos ver resultado? Sabe por quê? Eu creio que todos nós aqui somos pessoas bem intencionadas. Somos pessoas bem intencionadas. Nós não somos perfeitos e eu concordo com você, eu também não sou. Mas nós temos uma boa intenção de gerar resultado no ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Aleluia, nós queremos ver um resultado. E nós somos pessoas bem intencionadas. Em Juízes, também foram pessoas bem intencionadas. Apesar dos pesares, nós conhecemos a história dos juízes. Mas eles foram, sobretudo, pessoas bem intencionadas. O que falar, por exemplo, de Gideão, de Otiniel, de Sansão, de Eude, de Baraque, de Sangar, Abimeleque, Tolai. Eu poderia continuar com os juízes menores. Foram pessoas bem intencionadas no seu tempo. Qual é a complicação disso, de nós vivermos nesse tempo, nessa geração? É que pessoas bem intencionadas não conseguem gerar frutos. E eu vou explicar isso. Pessoas bem intencionadas não conseguem gerar frutos. Se você analisar, eu quero trazer ao seu conhecimento um padrão que se repete e um padrão que não funciona. E depois nós vamos ver um modelo, um padrão que funciona. Nós vamos chegar a essa resposta de como gerar fruto nessa geração. Mas para falar a resposta que gera fruto, primeiro eu quero te dizer a resposta que não vai gerar fruto. O método que não vai gerar fruto. O método em Juízes, preste atenção, não gerou fruto. E eu quero explicar, antes de você pensar que eu estou aqui querendo me contradizer no que eu estou dizendo. Gideão, eu e você sabemos que ele derrotou o povo de Midian, e ele foi um juiz que liderou aquele povo por 40 anos. Nós sabemos de Otiniel, olha só, sobrinho de Calebe, o primeiro juiz de Israel, que derrotou o rei da Mesopotâmia. Ele liderou por 40 anos. Só que sabe o que é engraçado? Vai sempre falar no final de Juízes que o povo pecava. Que o povo pecava, que o povo errava. Este modelo, ele não funcionou. Este modelo funcionou por um período de tempo. Alguns por 80 anos, depois se levantava um novo líder por 40 anos, depois se levantava um outro líder por 10 anos, alguns governaram por 3, outros por 80, outros por 40 anos, mas quando ele morria, o povo voltava a pecar. E isso nós lemos, é comprovado e registrado em Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso 18, que vai dizer o seguinte: mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas e nenhuma das suas obstinações. É curioso ver, sabe qual que é a grande questão e uma chave para nós interpretarmos Juízes? É que em Juízes, o povo sempre pediu libertação, mas nunca pediu conhecimento. E eu acho que nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo da história. Você não pediu para nascer neste tempo da história, eu também não. Mas o Senhor determinou que nós estaríamos aqui neste momento da terra. E nós vivemos em uma geração, irmãos, que eu creio que tem pedido libertação ao invés
de conhecimento. A prova de que libertação ela pode ser temporária é que você pode ser liberto nesta noite, mas amanhã você pode estar voltando a pecar nas mesmas coisas. A prova que a libertação não é suficiente é que você pode estar aqui hoje buscando só um momento, só um acontecimento, só como Simão o mago, algo que te impressione, algo que o povo chame a atenção. Era isso que despertava a atenção das pessoas. Simão o mago deixava eles impressionados. E eu acho que nós vivemos em uma geração que quer ser impressionada dentro da igreja. Se você não sai daqui impressionado com algo que algum mago faça para atender o seu coração, você sai daqui cabisbaixo. Você precisa ter o conhecimento da palavra, você precisa ter a clareza das escrituras, você precisa ter prazer em ler a Bíblia, você precisa ter prazer em orar sozinho quando ninguém te vê. Senão nós vamos ter cultos por 30, 40, 80 anos e vamos continuar com fome. Agora, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, Otiniel, primeiro juiz de Israel, sobrinho de Caleb, mano. Caleb que entrou na terra falou, mano, eu tenho força para lutar. O que esse sobrinho não ouviu de Caleb? Quantas histórias. Poxa, governou o povo por 40 anos, irmãos. Mas ainda assim havia fome. E eu poderia mencionar todos os outros juízes, eu não vou fazer isso. Sabe, se você age com passividade em relação ao evangelho, se você não está interessado em ser uma voz profética na geração, você lê isso e você fala, bom, aconteceu mesmo. Mas aleluia, eu creio que eu e você, nós queremos ser uma voz de Deus nesse tempo, amém? E isso muito me incomoda, porque lógico, eu me coloquei nisso, eu falei, imagina eu, Gabriel, sendo pastor por 40, 50, 60 anos, e quando eu morrer, a terra continuar com fome. Imagina eu dedicar uma vida para o Senhor, imagina você dedicar uma vida para o Senhor, e quando você morrer, você deixar nenhum legado. Meu Deus, isso é uma loucura. Em Juízes eles não conseguiram formar um legado, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, e a raiz do problema permanecia. Será que o que nós precisamos mesmo é de cultos com todo o arsenal de equipamentos? Isso tudo é muito bem-vindo, isso tudo é muito desejado. Quanto mais estrutura para o templo, melhor. Mas será que nós não estamos perdendo a essência do coração? Será que nós não estamos perdendo a essência do que estamos fazendo? Meu Deus, veja só, na verdade aquele comportamento em Juízes, houve uma geração antes de Juízes. Veja, em Juízes 2 vai dizer assim, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Uma nova geração que não conhecia. Não há problema eu e você não conhecermos o Senhor, mas eu quero te dizer que há a possibilidade de você conhecer o Senhor. Aleluia. Talvez a sua avó, sua tataravó ou sua tataravó, que você nem sabe quem é, eu também não sei quem é. Talvez elas conhecessem o Senhor e você nasceu, eu nasci, nós estamos aqui hoje no ano de 2023 e talvez você não conheça o Senhor. Mas eu quero te dizer, é possível você conhecer o Senhor. Porque eu fico pensando, então se uma geração morreu e veio uma nova que não conhecia, quem era essa geração anterior que conhecia? O que eles faziam que deu certo com eles? Veja, você sabe muito bem que antes de Juízes, como eu já falei, antecedeu Josué, e antes de Josué, antecedeu Moisés. Todos nós conhecemos Moisés e Josué, nós sabemos disso. Moisés era quem lideraria o povo à terra prometida, e consequentemente depois Josué assumiu esse cargo. Veja só, é muito interessante. Em Êxodo 33, nós analisarmos e vermos que diz o seguinte: Moisés pegava sua tenda, armava para si bem longe do arraial, e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Mas vai dizer no versículo 8 que seguiam-no com os olhos. Toda a cidade via Moisés
saindo para se encontrar com Deus. E toda a cidade saía, porém a cidade apenas acompanhava Moisés com os olhos. É como aquilo, Moisés fala por nós e nós ficamos aqui, é suficiente. Mas esse texto, ele é maravilhoso, porque vai dizer, depois que Moisés saía da tenda do encontro, ele voltava para o arraial, porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Aleluia. Eu sei que há homens, há mulheres aqui que estão como na posição de Josué, são auxiliares, são meninos, são jovens, mas eu quero te falar uma coisa: não se afaste da tenda, não se afaste deste lugar, não se afaste da presença do Senhor, porque vai chegar uma hora em que será a hora da sua voz profética ser liberada. Chegará uma hora, não me importa se a cidade inteira está apenas olhando. Eu não sou movido pela cidade, eu não sou movido pela sua frieza, eu não sou movido pela sua incredulidade, eu não sou movido ou afetado pela sua falta de vontade. Você pode só olhar, mas ei, eu quero ficar do lado da tenda ouvindo o que o profeta fala. Aleluia. E nesta casa há homens de Deus, há pastores, há pastoras, há líderes que têm montado a tenda do encontro. E eu não vou ser besta, eu sou um jovem que não tem olhado para a cidade, eu sou um jovem que tem olhado para a tenda. Vai falar que Josué ficava pertinho da tenda, vai saber o que Moisés falava naquela tenda do encontro. Mas um garoto ouviu um homem íntimo com Deus. O que nos falta é ver um povo íntimo com Deus. Aquela cidade até podia olhar, aquela cidade até podia falar: Moisés, fale por nós. Aquela cidade sabia que existia um Deus, aquela cidade sabia: ei, aqui há um líder, aqui há um pastor, aqui há um homem que nos lidera, aqui há um homem de palavra. Eu não sei qual é a sua vontade, mas eu vim te falar que nesta casa há uma pedra angular. Eu vim te falar que nesta casa há uma palavra rema. Eu vim te falar desta casa que há um caminho que nós estamos seguindo em uma liderança, e esta liderança será seguida. Aleluia. Não me importa se eles querem olhar, eu quero escutar pertinho da tenda do encontro. Não me importa se a cidade está olhando. Eu quero conhecer. Eu não quero simplesmente ser liberto. Eu quero conhecer. É lindo ver depois esse jovem Josué. O que ele faz? Esse jovem, ele vai crescendo, ele ouve, e ele vai caminhando pelo livro de Josué, trazendo seus relatos, Moisés passando o seu legado para que Josué seguisse, e Josué chega no fim da sua vida. Fica comigo. Josué já não é mais aquele moço na tenda do encontro. Josué vai morrer. Josué traz uma última mensagem. É o último culto de Josué, vamos dizer assim. Era a última pregação de Josué, vamos colocar dessa forma. A última mensagem. Veja só, o caminho final da vida de Josué é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai ver a partir do capítulo 23 de Josué. Vai dizer o seguinte: no final da vida, Josué alerta aquele povo para observar a lei. Olha só, vai dizer o seguinte: ele chamou Israel, seus anciões, seus chefes, seus anciãos, seus chefes, juízes, seus oficiais, e disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez. Vocês já viram uma geração que conhecia. Lembra? Uma geração que morreu e conhecia, veio uma nova que não conhecia, mas nós estamos falando da geração que deu bom. Nós estamos falando da geração que deu certo. E o que Josué fala no final da vida, ele está falando assim: ei, vocês viram tudo o que o Senhor Deus fez. É que nós não vemos mais as coisas que Deus faz. Os nossos cultos estão tão mortos, tão frios. A nossa incredulidade nos secou tanto, o nosso cansaço nos trouxe tanto enfado sobre as nossas costas, que nós não vemos mais nada.
Estamos escassos, parece que a fonte secou. Mas Josué está falando a uma geração que viu. Ele falou: vocês viram tudo que o Senhor seu Deus lhes fez. Portanto, esforcem-se muito. Para o quê? Para esticar a mão e raio descer, e vento soprar, e trovão rasgar no meio. Não, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor. Empenhem-se em amar o Senhor. Vocês sabem, ele vai dizer de novo, vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Você percebe que não há desempenho no discurso de Josué? Você nota que, diferente de Simão o mago, que impressionava aquele povo, você percebe que, ao invés das magias que aquele homem fazia e que o povo desejava ver, você vê um profeta sólido, um profeta que ouviu e aprendeu de Moisés, e no final da sua vida, no seu último discurso, ele não tem um discurso de desempenho algum, ele não está fazendo um sinal mirabolante algum, ele está simplesmente dizendo: esforçem-se para guardar e cumprir tudo o que está escrito, apeguem-se ao Senhor, empenhem-se em amar o Senhor. Aleluia! Agora, se nós chegamos aqui e eu pregar para você: ame o Senhor, apegue-se ao Senhor, leia a Bíblia, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe e boa semana, você vai sair daqui escandalizado, porque você vai falar: como assim eu tenho que ler a Bíblia? Como assim eu tenho que orar? Como assim eu tenho que me apegar ao Senhor? Mas, irmão, o texto é suficiente. E ele continua, ele sai do capítulo 23 e ele entra no último capítulo, que é o capítulo de número 24 de Josué. E ele vai continuar, ele vai dizer assim: Josué se despede. Eu me emocionei, irmão. Enquanto eu estava caminhando pela minha leitura de Josué, eu fiquei emocionado, irmãos, porque é muito lindo essa trajetória desse homem, desse profeta. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor. Ele junta todos novamente, ele diz: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, o Senhor trouxe Abraão, o pai de vocês. Ele vai continuar dizendo: quando tirei os pais de vocês do Egito, que perseguiram os pais de vocês com carros de guerra. E ele diz no verso 27 do capítulo 24: os pais de vocês clamaram. Você está vendo esse padrão? Os pais de vocês. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: é verdade, porque Moisés, com aquela geração, você sabe, eles ficaram no deserto por 40 anos e eles não entraram, mas aqueles pais tiveram filhos. E eu tenho certeza de uma coisa: aqueles pais fizeram questão de deixar claro aos seus filhos para que eles não reclamassem ou duvidassem quando Josué os liderasse. Porque Josué está falando aqui para os filhos daqueles caras que ficaram no deserto: os pais de vocês clamaram. E ele vai dizer novamente: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Eu quero que você entenda, ministro e ministra do Senhor, o modelo de Josué que funcionou. Ele pregou a palavra. Ele simplesmente trouxe ao conhecimento daquele povo as lembranças do que o Senhor já havia feito. Você tem memórias do que o Senhor já fez na sua vida? Você tem lembranças de quando aquele menino, aquela menina orou por você e falou coisas que Deus tinha a respeito de você? Ei, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E una isso, junte isso como texto. E ele termina dizendo, Josué: agora pois, tema ao Senhor, sirva com integridade, com fidelidade, escolha hoje quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, olha só, o que aqueles filhos daqueles que ficaram no deserto e não entraram, olha o que eles responderam:
Ele é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais. O Senhor expulsou de diante de nós estas gentes. Portanto, nós também serviremos o Senhor. Nós também serviremos o Senhor. Josué simplesmente diz: apegue-se ao Senhor, ame ao Senhor, busque viver o que está escrito. E sabe qual foi a resposta deles? Nós queremos servir. Não pense vocês que por eles serem filhos daqueles homens que ficaram no deserto, que não entraram, eles estavam plenamente bem. Na verdade, eles eram idólatras, eles tinham ídolos em seu coração, assim como eu e você. Eles viviam nos seus prazeres. Então Josué diz a eles assim: vocês não podem servir. Vocês não podem servir. Deus não perdoa a transgressão e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. E eles responderam: não. O que queremos é servir. Aleluia. Aleluia. Já imaginou eu chegar aqui e falar para você: você não pode, e dentro do seu coração haver uma convicção tão forte, e você falar: não, o que eu quero é servir. Mas na realidade essa é a nossa razão, essa é a nossa mente, as nossas atitudes erradas, a nossa incapacidade, a nossa vontade carnal. Ela vem, se apresenta e ela fala para você: ei, você não pode servir, isso tudo aqui é demais para você, você não pode. Mas eu oro para que o Espírito Santo gere dentro de você um clamor que diga: sim, eu quero servir a Deus. E Ele vai dizer o seguinte: então vocês joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Sabe o que eles fazem? Eles lançam fora as suas idolatrias, eles abrem mão da sua vontade, eles abrem mão daquilo que eles gostavam para servir ao Senhor. Aleluia. Eu abri mão de muitas coisas que eu gostava, você abriu mão de muitas preferências que você poderia ter. Eu e você poderíamos estar em inúmeros lugares nesta mesma hora, desfrutando de todo tipo de prazer. Mas irmão, eu no meu coração, e eu sei que você no seu coração, você sentiu o toque de Deus na sua vida um dia, e eu e você falamos hoje: eu escolho servir a Deus. Aleluia. Sabe qual foi o resultado de um homem que pregou a palavra como Josué? Sabe qual foi o resultado de um povo que, mesmo sabendo que era idólatra, disse: eu vou abrir mão das minhas coisas para servir a Deus? É Josué 24:31. Josué diz: eu estou indo para o caminho de todos os mortos. Josué estava morrendo, os olhos de Josué iriam se fechar. E sabe o que nós lemos no último versículo, no último capítulo, no último registro na vida deste profeta? Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Preste atenção, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as coisas que o Senhor tinha feito por Israel. O povo serviu ao Senhor ainda muito tempo depois da morte de Josué. Aleluia. Que a palavra de Deus seja suficiente na minha e na sua vida e sobre este ministério. Não adianta eu berrar, ainda que eu esteja berrando. Não adianta nós fazermos coisas malucas. Eu quero tudo isso, eu gosto de tudo isso, mas só isso não é suficiente. Tem muito lugar com LED, tem muito lugar com fumaça, tem muita gente bem trajada, mas que a palavra não é declarada. Há muita aceitação de Jesus, há muito batismo, mas o coração não está inclinado. O que foi que Josué disse? Inclinem o seu coração. Como estava o coração de Simão o Mago? O coração não era reto. Ele era batizado, ele andava com os discípulos, ele abraçou a fé. Mas ei, eu não vou te salvar, você não vai me salvar. O seu coração diante de Deus é o que
que irá alinhar o seu ministério para com Ele? Quem é que pode tocar no seu coração se não for o Espírito Santo? Quem é que pode tocar no seu coração se você não se olhar no espelho e falar: eu abro mão, eu abro mão? Não será seu namorado, seu noivo, sua noiva. Israel serviu o Senhor todos os dias. Eu estou quase acabando. E eu quero te entregar uma outra chave. Sabe por que Roboão, preste atenção. Sabe por que Roboão, filho de Salomão, foi rejeitado? Salomão, irmãos, eu espero que você saiba quem é Salomão. Se você não saiba, nós vamos, de forma muito breve, trazer uma explanação. Sabe por que o filho do homem mais sábio que já existiu na face da terra foi rejeitado pelo povo? O filho do homem mais sábio, que tinha mais posses, um templo revestido de ouro, algo que a terra nunca tinha visto. Roboão foi rejeitado pelas tribos do norte e teve o seu reino dividido. Na verdade, Roboão ouviu seus conselheiros jovens contemporâneos com que ele havia convivido por toda a vida. Deixa eu te falar, para de andar só com os mesmos. Para de andar só com gente que pensa igual a você. Sabe, nós não sabemos ser confrontados em amor. Nós não sabemos saber que o ferro afia o ferro. Nós não podemos pensar da mesma forma. Qualquer crítica construtiva que lhe fazem, você já se ofende. Roboão, filho de Salomão, estava andando apenas com conselheiros jovens. Escute pessoas mais velhas. Talvez às vezes você saiba que tenha mais ferramentas, mas é seu dever, assim como Josué, ficar só do lado da tenda do encontro escutando. Você pode naufragar este ministério, ou você pode fazer este ministério navegar vento a polpa. A decisão é sua, mas não venha com um coração seco e morto para apagar a ideia de homens e mulheres que estão queimando em Cristo. Aquele jovem ouve, rejeita os mais velhos, atende aos mais novos. E desde aquele ponto em diante, do norte e do sul representaram reinos distintos. Roboão, filho de Salomão, teve 18 esposas, 60 escravas, 28 filhos, 60 filhas e nenhum legado. E nenhuma geração para dar sequência naquilo que o Senhor estabeleceu. Na verdade, houve uma divisão. Eu espero que o seu filho e a sua filha dê continuidade naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Ah, como eu espero, irmão. Como eu espero que você não seja somente um corpo perambulando por 30, 40, 80, 90, 100 anos. Eu não sei com quantos anos o Senhor vai permitir. Eu espero que você não seja uma massa cefálica andando pelas ruas afora e simplesmente quando o Senhor te chamar, derrubar em terra em você e uma lápide empoeirada depois de 100 anos. Eu oro para que os teus filhos deem sequência no seu legado. Eu quero que os meus netos falem: o meu avô, quando orava, a presença de Deus manifestava. Aleluia, como eu quero deixar um legado. Aleluia. Aleluia. Eu não quero só desempenho, eu não quero aqui te impressionar com nada. Na verdade, eu prefiro as palavras de Paulo: dos pecadores eu sou o maior, mas há uma glória e uma misericórdia que me e te envolve da cabeça aos pés. Eu não quero que sejamos apenas um ministério performático. Nós sim temos zelo pela performance, mas apenas isso não se sustenta. Aliás, nós olhamos hoje muita performance e pouco arrependimento.
Vão dizer até mesmo que foi uma obra de Deus contra um povo que o abandonou. Mas sabe que carga era essa de trabalho que foi imposta sobre o povo? Você sabe que Salomão construiu o templo. Esse templo está até hoje na Avenida Celso Garcia. Ainda bem, vocês entenderam a piada, glória a Deus. Só para dar uma soltada, aleluia. Não, esse templo não está na Celso Garcia. Esse templo foi derrubado, irmãos. Mas isso é uma outra história. Você sabe que rei Davi não podia construir o templo. Todos nós sabemos. Rei Davi era um homem de guerra. Rei Davi tinha sangue em suas mãos. Então o Senhor diz: Salomão vai construir o templo. E Salomão de fato constrói esse templo. Só que Salomão fez uma outra construção, irmão, que o Senhor não tinha pedido. Salomão construiu um palácio para ele mesmo. São duas construções, irmãos. E o Senhor pediu apenas uma. Ele falou: construa um templo. Ele construiu o templo, mas ele também construiu um palácio. O que sobrecarregou o Senhor não foi o trabalho do Senhor, foi o trabalho do homem. O que te cansa quando você vem na igreja é que você está na força do seu braço e não na força do braço do Senhor. O que te cansa toda hora com essa cara cansada é que você ainda está assumindo o trabalho do homem e não está assumindo o trabalho de Deus. Salomão sobrecarregou aquele povo com o seu palácio. Aliás, preste só atenção nessa coisa maluca. Ele passa 7 anos para construir o templo, amém? 7 anos para construir o templo, mas ele leva 13 anos para construir o seu palácio. Ei, nós estamos praticamente dedicando o dobro do tempo para as nossas coisas e o mínimo de tempo para as coisas de Deus. Nós estamos especialistas, e eu me incluo nisso, e pela misericórdia do Senhor, que o nosso coração possa se inclinar a Deus, mas nós estamos especialistas em construir os nossos palácios, mas nós dedicamos tão pouco tempo para construir o templo. Vão dizer até mesmo, alguns críticos vão dizer que Salomão preferia muito mais os edifícios do que a glória de Deus. Aleluia, meu Deus, eu penso que hoje realmente essa seja a geração, irmãos. Nós vivemos em tempos onde muitos líderes, muitos falsos pastores preferem os edifícios do que a glória. Que nós não venhamos a preferir edifício nenhum, a não ser uma pedra angular. Aliás, a pedra que os construtores vieram a rejeitar, essa veio ser a pedra principal. Quando Jesus andava na cidade, ele falou: vocês admiram esse templo, vocês admiram esse edifício, mas ele vai cair, e em 3 dias eu vou construir um novo. Eu quero que algo seja construído no meu coração. Eu quero que algo seja construído na minha vida. Eu quero que um legado seja montado para a geração vindoura e não apenas um edifício. Se você fechar essa igreja, eu prego debaixo da ponte. Se a ponte cair, eu prego do lado do escrombo. Se eu tiver que sair, eu prego. Muitos críticos vão dizer que o reinado de Salomão não foi bom. Sabe, querido, Salomão só foi Salomão por causa de uma oração que ele fez. E vocês sabem essa oração. O Senhor disse a ele: Salomão, o que você quer? E ele disse assim: Senhor, é demais esse povo. Me dê uma mente sábia para lidar com essas questões. Salomão, ele sentiu que ele estava sobrecarregado com as responsabilidades e ele pede uma mente sábia. Aliás, Salomão compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. As suas canções somavam mais de 1.000 canções e 3.000 provérbios.
Que sabedoria é essa? Mas este mesmo homem sábio, ele vem e casa com a filha de Faraó. Este homem sábio de 3.000 provérbios, firma uma aliança com o Egito. E esta atitude, escute com quem você vai casar. Case como um homem de Deus e case com uma mulher de Deus. Quando você selar uma aliança, a sua vida vai ser definida para sempre. Ainda que você separe, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Ainda que um dia você divorcie, você carregará uma marca dentro de você. Então escolha a mulher, escolha o homem, com base nos princípios cristãos. Não troque o ouro pelo bronze. Não adianta ter abdômen rasgadinho, não adianta ter cabelo feito, se você não tem um coração reto. E esta aliança que ele faz com a filha de Faraó prenunciou as dificuldades, pois ele se aliou com esposas, no plural, estrangeiras que atormentaram o seu reinado. Ei, não deixe homem atormentar o seu ministério, não deixe mulher atormentar o seu ministério, profeta. Teu ministério profetiza, teu ministério jovem de Deus. Aliás, no reinado de Salomão, o homem de 3.000 provérbios, o homem de 1.000 canções, é este mesmo homem, sob a liderança deste mesmo homem, que o povo subia aos altos e sacrificava a ídolos que não agradavam a Deus. Isso me traz temor, irmão. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Comparado com Salomão. O homem era o homem mais sábio. O homem era o homem mais poderoso em riquezas. 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções. Fora isso é atribuído a ele grande parte do livro de Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes. Se isso não te deixa em choque, e ele sujeita a trabalhos forçados para construir o seu palácio. E é isso que líderes desalinhados têm feito nessas igrejas, com milhares e milhares, imposto seus palácios no lombo do povo, e por isso que o povo anda fadigado. Mas aonde há um líder, aonde há um pastor que estabelece o templo do Senhor, chega mantimento. Pode vir a rainha de Sabá, pode vir o principal ouro, pode vir o principal cedro. Começa a vir madeira que não sabe de onde vem, começa a entrar recurso que não sabe de onde vem, começa a formar ministério que não sabe de onde vem. Essa é a força de um pastor, essa é a força de um líder que se levanta para construir um templo estabelecido por Deus, e não um palácio estabelecido por homens. Esta é a força de uma igreja que busca o reino, e não estes falsos ministérios que buscam a ganância. Você está num lugar de gananciosos, sim, gananciosos pelo reino, gananciosos pela glória, gananciosos pela santidade, gananciosos pela palavra. Essa é a minha ganância. Essa é a minha vontade, que eu não tenha palácio, mas que um templo seja estabelecido para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus tataranetos. Aleluia! Aleluia! Suas esposas perverteram o seu coração. Um filho, Roboão, foi rejeitado por uma atitude do pai. Sabe, vocês são filhos, e seus pais podem ter tomado atitudes, mas eu quero te falar que o Senhor está presente nesta casa,
para nos alinhar segundo o seu propósito. Mas eu quero dizer que hoje muitos aqui já são pais, já são mães, e eu quero declarar sobre a sua vida que ainda não é, um dia você será. E eu quero te falar que as suas atitudes hoje podem implicar na vida dos seus filhos amanhã. Salomão sobrecarregou com o seu palácio, e quem sofreu a rejeição foi Roboão. Era um menino que não tinha sabedoria, era um menino que falou com outros meninos, e meninos com meninos falam meninices. Realmente ele sabia, quando ele escreveu em Eclesiastes 7, Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Isso ele sabia do que ele estava falando. Eu não sou contra Salomão, irmãos, mas é uma análise que eu quero trazer a vocês. E para finalizar, vocês entendem então que só coisas mirabolantes não são suficientes, como Simão Mago? A cidade se impressionava com as magias. Vai dizer que o povo ficou admirado por muito tempo com as coisas loucas que ele fazia. Mas eu quero te falar que a admiração acaba depois de um tempo, viu? Então nós entramos em Josué, que traz um modelo onde ele simplesmente diz: apegue-se ao Senhor, fique na palavra, lembre da lei de Moisés. O povo abandona, o povo fica, é um modelo positivo que funciona, a pregação da palavra. Depois nós vemos como um pai obstinado pelo seu palácio, pelas suas bonanças, fez com que um filho fosse rejeitado, fez com que o reino fosse dividido. E eu quero, por fim, trazer um exemplo de um homem que eu gostaria que todos nós pudéssemos ser transformados. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus prega nas cidades, Jesus está andando nas cidades. E ele chega no capítulo 11, a partir do versículo 7, ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver? E ele vai dizer assim, de novo no versículo 8, o que vocês foram ver pela segunda vez? Não bastando isso, no versículo 9, ele repete pela terceira vez: sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Ponto de interrogação. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Ei, João Batista, nem no Espírito Santo ele batizava. João Batista descia as águas, subia e ele falava: ei, espera que vai chegar um que vai batizá-los. Aquele homem só tinha o escrito, aquele homem não tinha uma veste elegante, aquele homem não tinha um cardápio exemplar, mas aquele homem pregava a palavra. Eu não sei se você tem boas vestes, eu não sei como é sua conta, mas eu sei que se você pregar a palavra, você será um mensageiro, você será um homem e uma mulher que preparará o caminho, um verdadeiro mensageiro. Um verdadeiro mensageiro parece que já não é mais suficiente na igreja. Aliás, eu acho que nós estamos tendo que combater um espírito herodiano. Herodes gostava de ouvir João Batista, vai dizer a Bíblia. Se você ler Marcos 6, do verso 21 ao 29, vai dizer, Marcos 6, 20, vai dizer: Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia a pregação de João Batista, pregar, ele ficava perplexo, e ele, embora gostasse de escutá-lo, meu irmão, que seja quebrado em nome de Jesus essa palhaçada de você gostar da igreja. Você não precisa gostar da igreja, você precisa amar a Jesus. Você não precisa gostar da estrutura, você precisa amar a palavra, porque a partir do momento que você gosta,
Você acha que entra aqui para fazermos a sua vontade? Você acha que você entra aqui para falarmos o que você quer gostar de ouvir? Eu não estou aqui para eu ouvir o que eu gosto. Você não está aqui para você ouvir o que você gosta. Herodes era assim. Herodes gostava de ouvir. Herodes adorava um culto light. Herodes adorava uma imposição de mão na cabeça para libertar ele. Mas deixa eu te falar o que Herodes fez, e você já sabe. A partir de Marcos 6, verso 21, Herodes deu uma festa de aniversário. Numa ocasião oportuna, vai dizer o texto, veio a filha de Herodias dançando para Herodes. Ela fez uma dancinha para ele, e Herodes estava sentado numa mesa de aniversário com pessoas convidadas. Ela fez uma dancinha e Herodes falou: ai, que linda essa dancinha. O que você quer, mocinha? A mocinha, varão, a mocinha, homem, falou: me dá a cabeça de João Batista. Sabe o que Herodes fez? Ele ficou constrangido por quem estava na mesa com ele, e mesmo ele gostando, ele cortou a cabeça de João Batista, pôs a cabeça de João Batista em um prato e deu a ela na festa. Ei, não vem falar que você gosta, se na primeira mesa que você senta, você entrega a cabeça do pastor num prato. Não venha dizer que você gosta quando você senta na mesa com um amiguinho e você entrega a minha cabeça num prato. Não venha dizer que você gosta quando você sai dessa porta e você entrega este ministério em falsas palavras, em uma bandeja. Troca essa sua mesa, troca esses seus amiguinhos, troca essa conversa e vai para o joelho. Não vem falar que você gosta quando você entrega a minha cabeça. Não vem falar que você gosta quando você acusa seus pastores. Eu não quero gostar, eu quero amar a Deus. Eu quero amar a Deus. Ah, mas o pastor é assim, o pastor é assim. É claro que eu sou homem. É claro que eu sou homem. Mas quando eu amo o Senhor, irmãos, é muita gente entregando a cabeça de pastor na bandeja para outros. Só gostar não é suficiente, irmão. O problema é que a gente está gostando demais da igreja. Sabe qual era o problema de Salomão? Salomão não sabia o que era guerra. Sabe qual era o problema daquela geração de juízes que só ficou, vem um e peca, vem outro e peca, vem um, governa e peca, vem um, não sabia o que era guerra. Não sabia o que era deserto. Não existe profeta sem deserto. Deixa eu te falar uma coisa, crie um deserto na sua vida. Eu não estou falando para você vir morar debaixo da ponte, mas abra mão de certas coisas, irmão. Abra mão de certas coisas. Crie um deserto na sua vida, uma abstinência, uma renúncia, um jejum, um propósito. Não existe profeta sem deserto. Crie um deserto na sua vida. Enfrente uma guerra, lute contra um gigante, permaneça firme. Aquela geração não sabia o que era guerra. Se a tua vida é só bem bom, se você só faz o que você quer, na hora que você quer, fala com quem você quer, escuta o que você quer, você acha que você vai chegar aonde? Você acha que seu caráter de homem está sendo moldado por essas pessoas fracas que te rodeiam? Esse era o problema daquela geração. Esse era o problema de Roboão. Esse era o problema de Salomão. Não sabia o que era pegar uma espada. Não sabia o que era lidar com um gigante. É verdade que Davi não construiu o templo, mas deixa eu te falar, estava muito bom sem templo mesmo. E derrubando Golias, e rasgando leão, e rasgando urso, e enfrentando guerra. Eu prefiro estar na guerra do que num palácio. Eu prefiro estar na guerra do que estar com conta cheia. Eu prefiro estar na guerra, irmão. Porque na guerra você fala, meu Deus, se o Senhor não for à minha frente, eu não sei para onde eu vou. Mas quando eu oro, quando eu oro, desce fogo e consome o altar. E agora, realmente, fique de pé. Que o Espírito Santo nos ajude a entender que a palavra é suficiente. E o último versículo que eu leio é do apóstolo Paulo. Quando ele vai morrer,
quando o apóstolo Paulo vai morrer, ele chama o jovem Timóteo. E olhe o que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo. O apóstolo Paulo vai falar sobre a responsabilidade. O apóstolo Paulo vai falar a um jovem sobre deveres. Seja responsável. Cumpra com deveres. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, sente que a sua vida está chegando ao fim. É curioso isso, né? No barco, enquanto ele está indo para a Itália, ele não sentiu que ele ia morrer. Aliás, ele fala: ei, o Senhor falou comigo, o anjo do Senhor falou comigo, e nenhuma vida nesse barco vai se perder. Mas olha que interessante, ele sente que a sua vida está chegando ao fim. Por isso, com carinho, com dedicação, ele dá conselhos a Timóteo. Olha a diferença de Salomão para Roboão, seu filho. Paulo, com carinho e dedicação, dá conselhos a Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho. E o que ele diz a esse jovem? Que seja forte na fé, continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Paulo fala sobre a sua própria maneira de viver, a sua própria maneira de viver. Se eu olhasse a sua maneira de viver hoje, a sua maneira de viver me ensinaria algo a respeito de Jesus, porque a nossa maneira de viver deve nos ensinar a como viver com Jesus. E Paulo está dizendo: ei, jovem Timóteo, olhe a mim, olhe a minha maneira de viver, sua fé, seu amor, sua firmeza, que devem ser imitados pelo seu jovem companheiro de trabalho. E o apóstolo Paulo, sentindo que a sua vida estava ao fim, ele exclama, cheio de coragem e confiança, ele resume a sua vida de servo em Deus, afirmando o seguinte: fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, aleluia, conservei a minha fé, Timóteo, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. Para quem vive uma vida correta. Eu quero te falar uma coisa: você pode ter uma empresa que fature 10 milhões, você pode ter uma empresa que fature 1, 2, 5 bilhões, você pode ter a maior sabedoria, mas eu vejo Salomão, um homem de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções, com todo o ouro, não ensinando o seu filho. Mas quando eu vejo Paulo, ele fala sobre um modo de viver: não é quanto eu tenho, mas é quanto eu vivo, não é quanto eu possuo, mas é como eu tenho atitudes. Que você seja uma pessoa que tenha um modo de viver e não um carro. Tudo isso eu declaro sobre a sua vida e pela minha também. Um bom carro, uma boa casa, uma boa empresa, uma boa finança, mas lembre-se que sobretudo um modo de viver. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo louvor, obrigado por cada homem e mulher de Deus que veio nesta noite. Nós queremos te adorar e louvar o teu santo nome. Nos guarde na volta dos nossos lares, meu Deus. Obrigado que realmente nós possamos ter um modo de viver. Sim, nós queremos os sinais. Sim, nós queremos as suas revelações do Espírito. Sim, nós queremos as bonanças, mas também a nossa primazia está em construir um templo e não apenas um palácio. A nossa
primazia está em trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A nossa primazia está em meditar na tua palavra, conhecer o Senhor e não apenas pedir para sermos libertos. Sim, Senhor, coloque guerras na nossa frente, coloque guerras para nós aprendermos a sermos dependentes do Senhor, Pai amado, e que o grande amor de Deus e a gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com o povo santo que crendo diz. E nós queremos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe e aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus.